Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8, e diz assim: Meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza, cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus que nos deu o Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, quero chamar a atenção para vocês em relação a algumas expressões que são utilizadas aqui que podem gerar em nós aquela pulga atrás da orelha. Já estamos meditando o texto de 1 Tessalonicenses já faz alguns dias. E dessa vez, olha o que é que vai dizer. Primeiro, eles começam a exortar em Cristo os irmãos da comunidade que estão recebendo essa carta. E fala a questão de viver segundo a vontade de Deus. Viver agradando a Deus. E aí, a instrução que é dada agora para que esse povo possa crescer ainda mais dentro do processo de conversão aparece a partir do versículo número 3. E diz assim: Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. O que é ser santo? A palavra santo na Bíblia quer dizer ser separado. Isso quer dizer que toda e qualquer pessoa que busca ser santo, ela precisa ter algum distintivo que diga que ela é diferente dos demais. Essa história de dizer que eu sou santo e ninguém vai perceber porque a minha santidade ela existe dentro de mim, ninguém precisa notar e etc, e vai. Isso não combina muito com a dinâmica do Evangelho. Na verdade, a santidade ela é evidenciada tanto interiormente como também exteriormente. Porque ela nos revela que nós temos algo de diferente, como eu já falei repetir. E aqui algo é muito claro. No versículo 4 diz assim: sobre tratar o parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões. Por que é colocado isso? Cerca de 300 anos antes de Jesus vir ao mundo, a cultura romana, ou melhor, a cultura grega, ela começa a ser implantada na sociedade de modo mais ferrenho. Esse processo é chamado de helenização. Então, muitos costumes gregos começam a ser aplicados na região da Palestina. E aí, quais são esses costumes do helenismo? Um deles, por exemplo, seriam viver paixões desenfreadas, viver aquilo que eu quero e ponto, sem se preocupar com o dia da manhã. É o bendito carpe diem. Faça o que eu quero agora, aproveite o momento e pronto. O que importa é o agora, esqueça-se do depois. Também se focava nos vícios, os prazeres sexuais, por exemplo. Então, pensando-se nisso, a ideia, por exemplo, seria o meu parceiro, a minha parceira, enfim, tanto faz, essa pessoa não precisa receber prazer, por exemplo. Quem precisa sou eu só vou focar em mim. Então o homem poderia trair a esposa quantas vezes, a esposa poderia trair o esposo quantas vezes, enfim. Porque o que importava era que eu fizesse o que estava com vontade. Eu não deveria bloquear os meus impulsos, eu preciso deixar-me ser guiado por aquilo que eu tenho vontade. E aí, a carta aos Tessalonicenses vai para outro caminho. Porque é colocado para a gente essa ideia, É preciso tratar o parceiro conjugal com santidade e com respeito. E não se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos. Então é preciso, por exemplo, no aspecto conjugal, entender que eu preciso respeitar, eu preciso amar o outro. Eu vivo em função do outro. Por isso que dentro do casamento, a maior missão é fazer o outro feliz, e não você mesmo feliz. Depois, no versículo 6, fala da questão de ninguém prejudica ou engana o irmão. Então, aqui fala um pouco da dinâmica, das relações que eu vivo com o outro. Às vezes nós colocamos na cabeça que fazer a vontade de Deus é realizar milagres, é ser um grande pregador, é ser padre, é ser freira.
Mas a vontade de Deus não consiste em coisas extraordinárias. Se Deus te quer padre, louvado seja Deus. Se Deus não te quer ser padre, também não tem problema. Ambos, padre e leigo, por exemplo, padre e freira, religioso e leigo, tanto faz. Todos precisam fazer a vontade de Deus nas pequenas coisas. Então são nas relações, nas amizades, em não ser conduzido pelas próprias paixões, pelo seu próprio ego, pelo seu próprio orgulho, que nós de fato possamos hoje, à luz dessa primeira leitura, meditar quem é que tem conduzido a nossa vida. É a minha própria vontade ou a vontade de Deus? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho também desta sexta. Até já!